Bom dia, meus queridos alunos, aí o pessoal dos oitavos anos. Então a gente começa aí o nosso primeiro vídeo aí, né, que é a formação dos Estados Unidos e o seu processo de independência, tá bom? Disponibilizei para vocês, né, da página 89 até a página 92, tá bom? Que aí eu vou tratar os assuntos dessa página nesse vídeo, tá bom? Então a gente começa com a página 89. Na página 89, nós temos aí a abertura, né, do capítulo, né? E a abertura do capítulo é a cena que foi uma animação, um filme em desenho, né? Que é aquele filme chamado Pocahontas, né? Aonde nós temos uma indígena, né? Que tenta salvar um inglês, né? O John Smith, né? E por quê? Por que essa cena está na abertura, né, do nosso capítulo? Porque vai mostrar que esse primeiro momento, né, esse início, né, da colonização no século XVI na América do Norte pelos ingleses, houve um choque, né, muito forte entre os ingleses e os nativos que habitavam esse território, tá bom? Primeiramente, antes de a gente falar da página seguinte, que é a primeira tentativa de colonização, eu vou colocar aqui no canto para nós, né, algumas das minhas ideias. Estou me baseando sim no livro do Boulos, né, que é o nosso livro-chefe, né, que é o nosso livro didático, mas também estou pegando algumas ideias que foram analisadas, trabalhadas pelo professor Léo Huberman, né, que escreveu A Riqueza dos Estados Unidos, né, que vai estar aparecendo aqui para vocês, tá bom? Um livro que os dois primeiros capítulos desse livro, ele fala um pouquinho do processo de colonização, tá bom? E aí vamos lá para a primeira colonização, né? Então veja, a América foi descoberta, né, em 1492 pelos espanhóis, né? E depois os portugueses também vão habitar essa América, né? E os ingleses, né? Os ingleses só vão chegar, né, nas Américas, na ideia de colonização, só no finalzinho do século XVI. Isso a partir de 1585, tá certo? E veja, esse período, quem estará como rainha vai ser a rainha Elizabeth I, né? Essa rainha Elizabeth I, ela ela vai dar a permissão, ela vai autorizar um nobre, né, chamado Sir Walter Raleigh, né, a fazer, a tentar ou realizar essa colonização. Então, o que Sir Walter Raleigh vai fazer? Vai, de certa forma, fazer um investimento, vai comprar mantimentos, vai alugar ou comprar um navio, vai tentar trazer algumas famílias e vir para a América do Norte, né? Fazer aí a tentativa de colonizar, né? Fazer a primeira tentativa de colonização. Já de antemão já vou dizendo, essa primeira tentativa de colonização na figura do nobre Sir Walter Raleigh vai fracassar, né? E ela vai fracassar, né, por alguns motivos que daqui a pouco eu vou falar. Mas veja, ele chega no leste, né, na costa leste da América do Norte, né, e ele vai fundar uma vila, né, povoado, que a gente chamará, né, que receberá o nome de Virgínia, e posteriormente, mais para frente, será o estado da Virgínia, né, nos Estados Unidos, tá bom? No entanto, como eu já disse, essa tentativa de colonização, ela fracassou, né? E os fatores que ajudam a gente a entender por que ela fracassou, primeiro, né, foi a questão da fome. Então, por questões climáticas, por questões de terra, mesmo sendo terras férteis, né, algumas delas, não vingou a questão agrícola, né, não vingou como se esperava. Então, o investimento que foi feito por
o senhor Walter, né, o senhor Sir Walter Raleigh, o investimento que ele fez não conseguiu garantir, né, a produção de uma subsistência e futuramente um excedente para que aquela colônia vingasse. Então a primeira coisa foi a fome. Né? A questão agrícola não deu certo, e aí gerou a fome. A segunda questão, né, como fator, vai ser a questão das doenças. Né? Então, muitos dos colonos acabaram pegando algumas doenças, né, que estavam ligadas à questão da fome. A fome, você não tem as vitaminas adequadas, os seus anticorpos acabam baixando e você fica sensível a doenças, tá certo? Então, as doenças também dizimaram alguns desses colonos, né? E em terceiro fator, pessoal, é a questão dos conflitos, né, entre os povos nativos. Então, veja, os povos nativos não viram com bons olhos a chegada desses colonos ingleses, né? E vão se acirrar aí num conflito, né? Que é um conflito que a gente já sabe que o derrotado foram os nativos, né? Mas ao longo do processo eles também tiveram algumas vitórias, né? Então veja, essa primeira colonização, né? Ela acabou fracassando no finalzinho do século XVI, né? A partir de 1585, né? Onde tentou se fundar o povoado, ela houve o seu fracasso, e o seu fracasso foram esses três fatores que eu citei: a fome, as doenças e os conflitos. Só que tem um fator que ele não aparece no livro, mas eu preciso falar para vocês, né, que o que aconteceu também que é interessante pensar. Essa primeira colonização, ela foi uma ideia de colonização individual. Então, ou seja, o Estado inglês não entrou. O Estado inglês falou, a rainha, né, que simboliza o Estado inglês, a coroa inglesa, fala, ó, eu permito que você vá numa boa, vai lá, gasta faz os seus investimentos e tal. Mas ali em nenhum momento ela entrou na jogada. E veja, o Estado, nesse momento, o Estado inglês, ele era fundamental para garantir isso. Tá certo? Então veja, essa primeira colonização é uma iniciativa individual. E por ela ter sido uma iniciativa individual, ela acabou não frutificando, ela acabou não vigorando. Então esse é um primeiro, esse seria um quarto fator que o livro não apresenta, mas eu vou falar para vocês. Veja, foi uma questão de uma iniciativa do indivíduo. O Estado não participou, a coroa inglesa não participou, logo ela tendeu ao fracasso. Porque se a coroa tivesse, a coroa tinha mais condições, mais recursos para estruturar essa colonização, tá bom? Após a página abaixo, pessoal, vai fazer um comentário, né, na página 90, vai fazer um comentário dos índios, né, dos nativos, né, que são os Cherokees, os Apaches, né, e vai comentar que esses nativos estavam em toda a América do Norte, porque também há uma ideia, né, muito difundida, que a América do Norte não tinha nativos, né, que o inglês chega lá e não tem ninguém, é uma terra desabitada. Não, isso não é verdade. Havia também nativos. Da mesma forma que no Brasil também havia nativos. Então veja, no Brasil havia nativos e na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, o Canadá, o México, também havia nativos. E esses nativos foram também dizimados, foram também mortos no processo de colonização. Tá bom, pessoal? E eu vou agora falar, né, no próximo vídeo, eu vou falar da segunda tentativa de colonização, tá bom?